Página 40. 2. Micro-organismos de uso humano. Assim como os outros seres vivos da Terra, os seres humanos dependem da ação dos micro-organismos decompositores presentes nos ecossistemas, mas nós dependemos também de outras ações de micro-organismos em nossas atividades do dia a dia. Então, só para a gente relembrar o que são os decompositores, são aqueles seres vivos que estão lá para decompor os restos dos seres que já morreram. Então, eles pegam o corpo daquela planta, pegam o corpo daquele animal e eles decompõem em partes muito minúsculas. Muitas vezes eles comem, digerem esses seres vivos que já não estão mais vivos, e outras vezes eles só transformam em partículas muito, muito minúsculas. E o que ele diz aqui nesse primeiro parágrafo é que não só a gente precisa desses micro-organismos decompositores que tem no ecossistema, como também a gente precisa de outros micro-organismos nas atividades do nosso dia a dia. Então, para muita coisa que a gente faz, a gente usa esses micro-organismos. E ele vai mostrar como é que isso acontece. Um exemplo é o conjunto de micro-organismos chamado de biota normal do corpo humano. Quando pensamos em micro-organismos e saúde, é comum associarmos esses pequenos seres vivos a doenças. No entanto, no corpo humano, há muitos tipos de fungos, bactérias e outros micro-organismos que vivem lá sem nos fazer mal e que fazem parte da biota normal. Biota é o que antigamente a gente chamava de flora intestinal, mas aí os cientistas mudaram esse nome, porque flora remete a plantas, flores, árvores, enfim, plantas. E o que tem no nosso intestino não tem nada a ver com plantas, são seres vivos. Biota, então são bactérias, fungos, são micro-organismos que estão lá para nos ajudarem no nosso processo digestivo. Então, toda vez que a gente come alguma coisa, essa comida vai parar no estômago, depois vai para o intestino, e lá estão esses serizinhos vivos microscópicos ajudando a gente a digerir a comida. Desde bebês, a pele, o interior do nariz, a boca, os intestinos e outras partes do corpo humano servem de moradia para centenas de tipos de micro-organismos em grande quantidade. Uma pessoa saudável abriga mais células de micro-organismos do que células humanas. Esses seres microscópicos se desenvolvem e se multiplicam em partes específicas do corpo a que estão adaptados. O que os autores disseram nesse parágrafo foi que cada parte do nosso corpo tem os seus micro-organismos que fazem parte deles e que são importantes para eles. Então, no nosso nariz existem micro-organismos que desempenham algumas funções, como a gente já viu no nosso intestino também tem, na boca, na própria pele, e nem sempre eles fazem mal. Na verdade, a grande maioria das vezes eles fazem bem para o nosso corpo, eles nos ajudam de alguma forma. A maior parte dos seres vivos da biota normal não nos causa benefício ou prejuízo. Alguns deles são necessários à nossa saúde, pois nos protegem de micro-organismos que são causadores de doenças. Outros micro-organismos da nossa biota normal participam da digestão dos alimentos e produzem vitaminas de que precisamos. Por isso, nessa situação, esses seres são benéficos para o ser humano. Por outro lado, quando as defesas do corpo contra doenças estão enfraquecidas, micro-organismos da biota normal podem causar doenças. Aqui, nesse parágrafo, eles voltam a se referir à biota normal, aquela que está no nosso intestino. E o que eles estão dizendo? Que a maioria dos micro-organismos que tem no nosso intestino não fazem nem bem nem mal. Eles estão só ali vivendo a vida deles tranquilamente, sem nos afetar. Mas existe uma grande parte que nos faz bem, nos ajuda. Então, eles nos ajudam no processo de digestão, eles nos ajudam para produzir alguma vitamina ou alguma coisa assim. Mas, de vez em quando as defesas do corpo estão enfraquecidas, então, quando o nosso corpo está mais fraco e não está conseguindo se defender de algumas doenças, os micro-organismos da biota normal podem causar doenças, então, eles podem ser maléficos, tá? Mas esse não é o normal. O normal é que ou eles não façam nada ou eles sejam bons para o nosso corpo.
Você sabia que os micro-organismos também podem ser usados na indústria? Isso é possível. Alguns micro-organismos são usados em indústrias de medicamentos, de alimentos e até de combustíveis. Indústrias são fábricas, é lá que são produzidas, que são feitas as coisas que a gente usa. Então, aqui nesse parágrafo, ele diz que muitas indústrias de medicamentos, indústrias de alimentos e indústrias de combustíveis usam micro-organismos. Você já ouviu falar de penicilina? A penicilina é um antibiótico, isto é, um medicamento capaz de prejudicar e matar bactérias causadoras de doença. Antes da descoberta da penicilina e de outros antibióticos, as pessoas morriam de doenças que atualmente são facilmente tratáveis. Por exemplo, um ferimento inflamado ou uma dor de garganta. A penicilina é muito importante para a medicina e para a saúde das pessoas, e é uma substância produzida por um fungo microscópico, o Penicillium. Agora eu vou contar uma curiosidade para vocês. Nós tivemos no mundo 2 guerras que a gente chama de guerras mundiais. Tudo foi no século passado, 1900 e tralalá. A Primeira Guerra Mundial ainda não existia penicilina. E tantos soldados morreram porque os ferimentos deles infeccionaram. E aí não tinha nenhum remédio que tirasse essa infecção. A penicilina surgiu para isso, para tirar as infecções. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados foram salvos, muitas vidas foram salvas por causa da penicilina. A partir do momento que descobriram a penicilina e começaram a usá-la como medicamento, as pessoas começaram a cuidar das infecções que tinham. Então, elas conseguiam curar as feridas e não morriam. A diabetes é uma doença cujo tratamento pode depender de micro-organismos. No tratamento de alguns tipos de diabetes, é necessário aplicar uma substância chamada insulina. No passado, era necessário retirar insulina de porcos e bovinos, em um processo caro e lento. Essa substância atualmente é produzida em grande quantidade em laboratório por bactérias, barateando a produção e facilitando o acesso das pessoas a esse medicamento. É mais fácil e mais barato utilizar a insulina produzida por bactérias no tratamento de alguns tipos de diabetes. Na imagem, criança aplica a insulina em si mesma. Alguma vez a sua mãe ou seu pai já falou para você: "Para de comer tanto doce, menino! Tira esse doce da boca, menina, agora não é hora! Já comeu muito!" Então, seus pais falam isso para vocês porque eles não querem que você tenha, entre tantas outras doenças, essa daqui, a diabetes. Diabetes é uma doença que é o excesso de açúcar no sangue. Então, se você come muito doce, além de ter cárie, além de poder ter problemas digestivos, você pode desenvolver a diabetes. E a diabetes é uma doença que não tem cura. O que a gente tem é a insulina. A insulina é esse líquido que hoje em dia é feito através de bactérias em laboratórios e você injeta, você toma umas injeçõezinhas. São agulhas pequenininhas, praticamente não dói nada. Você vê que na imagem que a gente viu ali na apostila, uma menina está injetando a insulina nela mesma. E essa insulina, ela ajuda a controlar essa quantidade de açúcar no sangue, tá? Essa é a função da insulina. E a gente consegue, como eu já falei, através de bactérias em laboratório. Na indústria de alimentos, também são utilizados vários tipos de micro-organismos, por exemplo, na produção do pão e de derivados do leite, tais como iogurtes e queijos. Que delícia, um pãozinho com manteiga, não é? Então com requeijão, um pouquinho de Nutella. Que delícia! Pois é, para fazer o pão, a gente coloca um monte de bactéria. Para fazer o pão, pode ser utilizado o fermento biológico. Esse tipo de fermento é encontrado na forma de pó ou de tabletes e é formado por milhões de fungos microscópicos. Ao serem misturados na massa, esses fungos se alimentam e levam à liberação de um gás.
A massa vai recebendo gás e crescendo ao se encher de pequenas bolhas de ar. Sem a participação desses micro-organismos, a massa não cresce e não fica fofa. O pão fica fofo quando bolhas de ar produzidas por micro-organismos se formam em seu interior e a massa cresce. Então, se você gosta de comer aquele pão fofinho, bem gostosinho, agradeça as bactérias. Já os queijos, iogurtes, coalhadas e leites fermentados são produzidos com auxílio de bactérias chamadas de lácticas. Elas se desenvolvem no leite e fazem com que ele azede. Ao fazerem isso, elas dão aos produtos do leite azedado o sabor típico e impedem que outros tipos de micro-organismos decomponham o produto e o estraguem. Outra coisa que é uma delícia que todo mundo gosta: iogurte, queijo, coalhada, todas essas coisas que vêm do leite. Mais uma vez, se você gosta disso, agradeça as bactérias. Olha como elas são importantes. Não só elas dão o gostinho desses alimentos, fazem tudo delicioso, como também elas protegem para que outros seres microscópicos não estraguem esses produtos. As bactérias lácticas sobrevivem no leite azedo e, ingeridas pelo ser humano, favorecem a nossa saúde. Ou seja, não só essas bactérias fazem essas coisas deliciosas, como elas são boas para a nossa saúde também, fazem bem para o nosso corpo. Outro uso de micro-organismos na indústria é a produção do etanol, ou álcool combustível. No Brasil, a cana-de-açúcar é o material sobre o qual fungos microscópicos irão agir. Ao se alimentar de substâncias presentes na cana, esses fungos produzem o álcool, que é tratado e depois abastece as bombas dos postos de combustível. O etanol, ou álcool combustível, é produzido com a participação de micro-organismos. Se você já viajou para o interior de São Paulo, então provavelmente você já viu uma plantação de cana-de-açúcar. É como essa daí da imagem que eu estou mostrando acima. Depois que a cana-de-açúcar amadurece, vem um grupo de trabalhadores, corta e coloca tudo no caminhão. O caminhão segue até uma usina. A usina é uma indústria, uma fábrica, como essa da imagem aí acima. Lá na usina, essa cana vai ser amassada e todo o suco dela vai ficar lá para que fungos microscópicos trabalhem em cima dela. E aí, o produto desse fungo, do trabalho desses fungos, é o etanol, que é esse combustível que a gente usa em alguns carros, em alguns veículos. Pronto, agora vocês já sabem mais um uso dos micro-organismos na indústria.